Sim, agora está gravando. E aí a gente começa aqui no nosso estudo, gente. Opa, deixa eu abrir aqui a minha tela para vocês. Vamos tocando e qualquer coisa pode chamar aí, tá? Dúvida. Opa. Opa, agora veio, gente. Então vamos lá. Tá dando para ver aí, gente? Tá vendo aí? Sim, sim, sim. Sim, então beleza, vamos Tá lá. bom. Então eu vou passar aqui rapidinho de novo, gente. Começar lá no início. Pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo, tá? Então a gente tem falado sobre a história da igreja cristã. A gente está batendo muito nesse primeiro momento aqui da igreja, né? Que é da ascensão de Cristo, a pregação de Estevão. A gente vai ver que é um momento que a igreja vive, né? Então, Jesus, ele ascende ao céu, ele morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, até que ele vai se ascender aos céus. E aí, ele se ascendendo, essa igreja começa a caminhar agora sem a presença física dele, mas com os discípulos entendendo quem era ele, vivendo ele. E aí Deus deixa aquela promessa, né? Que é a promessa do que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a gente vai chegar até o momento lá de Estevão. Então, essa igreja está sendo estabelecida nesse momento. Jesus vai para o céu, os discípulos ficam e a igreja precisa dar continuidade. Então, dentro disso, a gente falou, esse momento ali foi entre 30 e 35 depois de Cristo, né? A gente comentou aqui que a igreja, em todas as suas épocas, é formada por todos aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Então, a igreja que não tem Jesus como o Filho, o Messias, né? O Cristo, que significa ungido, ser da parte de Deus, ser o enviado de Deus para nós, ela não é considerada igreja. Então, a igreja não começa de uma forma institucional, que isso é bom a gente entender isso. Esse primeiro momento de igreja aqui não é uma instituição. A igreja se inicia com um reconhecimento pessoal, né? E aí a gente tem falado, esse reconhecimento pessoal, qual é o reconhecimento, gente? É o reconhecimento de Jesus Cristo, né? Exato. E aí a gente vai para o texto, né? Onde Jesus pergunta para os discípulos, o que eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Os discípulos respondem, um diz que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outro diz que você é um dos profetas. E Jesus pergunta para eles, mas e vocês? Dizem que eu sou quem? E aí Pedro toma a voz e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente entende que a igreja, a base da igreja, é reconhecer que Cristo, é o Filho do Deus vivo, é o enviado para a nossa salvação. Então, a gente vai começar, a gente tendo esse fundamento, a gente já consegue distinguir algumas coisas, porque muitas religiões
dizem que vão a Deus. E aí a gente começa a entender, mas espera aí, se não tem esse fundamento, não é a igreja de Cristo. Pode ser qualquer igreja. A igreja é o templo para qualquer outro Deus, mas por Cristo não. Porque a igreja de Cristo começa com esse reconhecimento. Beleza. Então a gente falou da aliança, a aliança entre Jesus e a humanidade. E aí, gente, a aliança, como é que vocês definem, para vocês me ajudarem aí, para quem vai escutar a gente, como é que vocês definem a aliança? Participa aí, gente. Ser fiel, ser obediente. Ser fiel, obediente, sim. Fala aí, Lia, Rogério. Eu acho que essa aliança que ele estabelece conosco reafirmando, né, a soberania de Deus, porque quando nós reconhecemos, pelo menos é assim que eu entendi, né, reconhecemos Jesus Cristo, né, nós estamos reconhecendo o Pai dele, Deus. Então, a gente renova essa aliança com Deus. É assim que eu vejo, que ele veio aqui para restaurar essa aliança que tinha sido perdida, Beleza. né, que nós perdemos pelos nossos pecados, né? Então, quando ele vem, ele restaura essa aliança, como se ele desse um reset, né? Tudo que você fez de errado morreu com o meu sacrifício, vamos começar tudo de novo. Restabelece essa aliança, eu vejo assim. Aí você vai entrar em tudo aquilo, né? Na obediência, né? O cumprimento das Então, era isso verdades. que eu queria falar, que é bom para o pessoal entender ali. Mas a aliança, vamos pensar aqui no casamento, para a gente correr de uma forma bem dinâmica aqui e bem certeira. O casamento, a aliança é um voto, né? É um pacto entre uma parte só. Tipo, tu foi lá, não, eu prometo que eu vou ser fiel a você até a morte. E a outra parte, ela tem alguma obrigação, tem só direito? O que vocês falam aí? Alianças são direitos e deveres. Quando você faz para ambos. Assim como você deseja de Deus aquilo tudo, né? Que a gente já deseja, já deveria dar graças a Deus quando acorda de manhã, né? Porque a gente já ganhou alguma coisa aí. Aliás, a base de tudo, né? Porque sem vida você não anda na terra, né? Então, assim, a gente tem obrigações e deveres, né? Deus conosco, que ele não precisa, né? Mas ele estabelece isso quando ele diz que está fazendo uma aliança, ele mesmo já se compromete numa obrigação, né? Uhum. Nos cuidar, nos guardar, nos amar, coisa e tal. Mas e de contrapartida, a gente também tem que entrar com a nossa parte. Que aí, no caso, ele na Bíblia é direto, né? Aliás, eu só leio isso. É obediência, obediência, temor a Deus implica obediência, obediência é a palavra dele. Então, é uma relação de direitos e obrigações, né? Mas de ambos. Não é só Deus com a gente e nem só a gente com Deus, né? Perfeito. Show. É essa a visão. Eu creio exatamente assim. Deixa eu seguir lá. Muito bom, gente. Tá dando para vocês verem de novo aí? Os slides? Tá, sim, tá. Então, deixa eu passar aqui. Aliança, beleza. Ser igreja não é ir para um galpão, um ajuntamento ou qualquer outro ambiente. O que tu pode me dizer sobre isso aí, Rogério? Eu vejo que a igreja somos nós. Não é o galpão, não é o estabelecimento. Aquele estabelecimento pode ser alugado ou usado para qualquer coisa, por boate, por show.
Mas quando a gente, ser humano, que carrega a palavra de Cristo, que fez um compromisso com Cristo, chega naquele local, aí sim a igreja chegou naquele local, porque as pessoas que têm aliança, que têm compromisso com Cristo, chegou ali naquele local. Então, para mim, não é o galpão, é a pessoa que está aliançada com Cristo. Isso aí. Show. Então, isso é bom a gente informar, gente, porque assim, eu sei que muitas pessoas que vão ouvir vão começar a se chocar, porque a gente acaba, dentro de um cristianismo hoje, a gente aprende que nós temos que levar a pessoa para a igreja, onde Jesus nunca quis levar ninguém para nenhum quatro paredes. Jesus queria levar as pessoas para uma transformação de vida. Né? Quando ele fala para Nicodemos lá, é necessário nascer de novo, ele não tá, Nicodemos não entende, mas como é que eu, velho, vou entrar na barriga da minha mãe de novo? O que Jesus estava falando é uma transformação que começa na nossa mente, no nosso coração, e ela vem de dentro para fora. Ela provoca nova atitude da gente. Então, ser igreja é exatamente isso que o Rogério falou, não é ir para o galpão, mas é ser aonde você chegou. Você carrega a palavra de Cristo, você carrega Cristo. O Espírito Santo está em você, então a igreja chegou. Isso aí. Multidão não é igreja. O que vocês acham sobre isso aí? Está certo? Está errado? Porque hoje a gente tem a tendência de querer muito a multidão, né? Eu quero a igreja de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Jesus conseguiu, ele teve a intenção de formar uma igreja de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. O que vocês acham? Eu acho que Jesus, ele queria, se ele pudesse, salvaria o mundo inteiro. Mas ele, né, como ele era, né, ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali não estavam atrás do que ele era, né? Como não querem, né, o Deus pelo que ele é, né? Ele sabia disso. Ele quer Exatamente. pessoas que reconheçam o poder de Deus, a soberania de Deus, né? E isso a gente vai ver. Opa. E isso a gente vai ver que Jesus não perdia muito tempo com a multidão, não. Não. Fala aí, Rogério. Levantou a mão? Oi, pastor, não sou eu. Oi, Pelane, fala aí. Então, eu acho que é isso que é o mais difícil, né? Que quando Jesus Cristo, ele não queria levar as pessoas para a igreja, queria transformar vidas, eu acho que é aí que a gente começou a se perder, né? Que aí a gente fala da multidão. Porque você cuidar de multidão é difícil, porque você não vai ter mão para todo mundo, né? E aí você, na verdade, se você gerar pessoas, né, capacitadas, geradas assim, conforme do coração de Cristo, aí sim, dessas vão se disseminar outras pessoas, né? E eu acho que assim, o evangelho está se perdendo aí. Porque a gente quer, nosso propósito é esse, né? Eu falo até assim, né? Para a gente mesmo. Vamos levar as pessoas, vamos para a igreja. Mas assim, a igreja que a gente entende é que lá a palavra ela vai se libertar, né? E algumas, né? Posso falar que muitas vezes isso vai acontecer, né? Que às vezes até a pessoa entender, assimilar, não tiver esse acompanhamento, vai se perder dentro da igreja. Dentro da igreja vai continuar, mas não conforme a vontade de Deus. E aí vai gerar outras pessoas da mesma forma e assim sucessivamente, né? Boa, isso aí. Aí, Elaine, é mais importante, então, a gente trazer essas pessoas, provocar evento para trazer essas pessoas para a igreja, ou é melhor tu sentar com essa pessoa e tomar um café todo dia e explicar para ela? Com certeza sentar, né? E ensinar.
eu vou te falar, acho que essa é a parte, não sei, né, posso estar errada, mas acho que é a parte mais difícil, né? Porque você trazer a luz da verdade, né? Como estava conversando aí com seus amigos, quando fui no futebol, isso é o que Deus quer, né? E não é dentro da igreja, é fora da igreja. E a igreja, exatamente, a igreja estava lá no futebol. Tu tá entendendo? A igreja, a Elite, quando saiu com a amiga dela, a igreja estava ali. E aí a gente para a gente analisar, olha a nossa responsabilidade, gente. Aí a responsabilidade não é do pastor colocar uma imagem, a minha, né, como pastor hoje, de colocar uma imagem de santarrão, chegar lá, a gente está de terno, tá? Não, não. Eu preciso ser, perto dessa galera, o que eu sou. E essas pessoas, vendo essa transformação em mim, começam a entender o evangelho. Cara, a Elis, o Cadu hoje são totalmente diferentes, cara. A Elis está totalmente, o Cadu está totalmente diferente. E aí a gente começa. E é engraçado que é natural, gente. Tu tá lá, daqui a pouco o papo vem. E aí tu vai ver, tu fala assim, meu Deus, eu tô falando de Jesus aqui. Numa festa de 15 anos, eu tô falando de Jesus. Por quê? Porque a igreja está ali. Era essa igreja que é o coração, que é a intenção do coração de Deus, né? Quando ele fala, ide por todo mundo. Quem é que vai? A gente vai levar as 4 paredes? Somos nós. Pregai o evangelho, ensinai, batizai. Então, a gente para entender que a nossa missão, a nossa convocação dentro disso é uma missão de responsabilidade. E não é para as 4 paredes. É para a igreja pessoal que a gente acredita. E show? O pastor, eu estava pensando, porque em outra pregação lá na igreja eu estava falando, né, que o Satanás ele está entrando na igreja, né? Ele está botando o mundo dentro da igreja. E fico pensando, em razão disso, que hoje está tão assim latente, a gente está falando tanto disso, de a igreja ser cada um de nós, de levar a igreja. De repente ele está entrando e a gente, que é a igreja, está até saindo para levar para fora. Não ficar trazendo, porque a gente vai trazer a pessoa, ela vai chegar num lugar, de repente, que já não é mais uma igreja, né? Está É isso cheio de aí. multidão. De E repente, assim, se você está entendi. preparado para trabalhar fora, como a Elaine falou. Assim, esse id não é o id para o pastor, é para todos. E aí, Elides, é isso que tu falou. Então, eu não vou me preocupar em levar para a igreja. Eu vou me preocupar, Elides, Elane, Rogério, eu, Cadu, em promover a igreja dentro da vida deles. E aí, quando essa pessoa ela começa a aceitar o evangelho começa. Aí entra o Espírito Santo, confrontando, mostrando a verdade para eles, o que é pecado, a nossa justificação em Cristo, apontando para o juízo final. E aí, quando a gente prega a verdade, o Espírito Santo faz a obra que é dele. E daqui a pouco acaba sendo natural. Elides, qual é o dia do culto da tua igreja? Mas não é porque ela quer ir, Elides, para as 4 paredes de uma igreja. Ela quer ir para o lugar que você se alimenta. Entendeu? Porque ela vê a tua vida como referência. E aí ela, aonde que é a tua igreja? Ah, no Anil. Eu quero ir lá para conhecer a tua igreja. Mas não é para conhecer o ambiente. É para conhecer a atmosfera que é anunciada lá. E aí entra a gente dentro disso. Então, Deus não está preocupado com a multidão. Ele queria salvar todos? Queria. Só que ele investe, ele salva
em quem reconhece. Show. E aqui é o texto, né? Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Contra as quatro paredes? Não. Contra cada pessoa. Pastor, me explica aí de novo, sei que o senhor falou, eu esqueci. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, é uma pedra, é Pedro, é Jesus, é quem? É o fundamento, Rogério. O reconhecimento. Né? Nesse texto, né, Jesus pergunta para os discípulos, vamos lá, abre aí para a gente ver rapidinho. Mateus 16. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Mateus 16. Estou com uma outra versão. Versículo 13. Opa. Eu vou ler nessa versão aqui, gente. É aquela mesma. Disse-lhe Jesus. Opa, cadê? 15. 13, 15. Desculpa. 16, 15. Disse-lhe eles, e vós? Disse-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra... Então, esta pedra, Rogério, foi aquilo que ele anunciou. Quando ele anuncia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus está falando, é sobre esse fundamento. Lembra que o Senhor, ele se apresenta como rocha eterna. Quem lembra disso? Não, tranquilo, me localizei aqui. Localizou? A resposta está lá em cima. Tu és o Cristo, então. Que é a pedra. Então, essa pedra é a pedra que sai da rocha. Uhum. É tirado um fundamento dessa rocha. Então, é esse o fundamento da igreja. Entendi. Cristo é o Filho do Deus vivo. Uhum. Então, show. Show. Opa. Aí o começo, né? É ali quando Jesus está ascendendo. A gente falou da presença do Espírito Santo. Vamos trocar uma ideia rapidinha sobre isso. O Espírito Santo é um movimento, é uma ação, é o quê? O Espírito Santo. Vamos lá, gente. Fala comigo. Sem medo de errar, vamos embora. Consolador. Consolador. Sim. Mais o que, gente? Eu acho que é uma parte de Deus que vem consolador, espírito de comunicação. Eu vejo o Espírito Santo como alguma coisa, uma força de Deus aqui atuando. Na igreja? Na igreja é a parede? Eu acho que é individualmente, em cada ser humano, cada pessoa que reconhece, cada discípulo, pessoa. Eu acho que o Espírito Santo, assim, no meu modo de pensar, é aquele que afaga o coração, que, sabe, que vem trazer aquela... assim, é uma só pessoa, a gente sabe, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, assim, na minha cabeça ainda tem as suas funções, sabe? E ele em si é aquele que, tipo assim, que vai jogar água no meio daquele, sabe? Daquele fogaréu todo, que vai trazer você aquela sensação, falar assim, não posso, porque Deus, sabe, vai se chatear comigo,
eu acho que ele vem assim em primeiro lugar, sabe, assim, de impacto para nos trazer a nossa realidade, para levar você, filho de Deus, do Deus vivo, sabe? Eu acho que ele vem assim como o primeiro momento diante de situações adversas, trazer alegria, trazer a paz. Acho que ele que vem como esse consolador, né? Que vai nos dirigir. Eu acho que aquela voz fala assim, ó, Deus manda te falar isso. O Espírito Santo, acho que ele age assim em nós. Isso aí. Então, ele tem esse atributo. Ele é um cuidador da gente. Concordo plenamente. Ele cuida, ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, né? E qual a intenção, gente, do Espírito Santo? Né? Eu acredito nos conduzir. O Espírito Santo é que as pessoas aqui no mundo falam, né? Como fosse o sexto sentido, vamos falar assim, né? Que as pessoas normalmente atribuem isso. Mas a gente sabe que é o Espírito Santo, aquela voz que vai falar conosco. Entendeu? Então, assim, eu acredito que dentro de uma situação, até mesmo de pecado, lá no fundo a gente consegue, não faz isso. Só que aí, às vezes, em meio a situações, adversidade, a gente toma até atitude errada e não ouve isso. Mas ele veio para nos conduzir. Isso aí. Então, o Espírito Parece quase Santo... uma consciência, né? A Uma nossa consciência. não é? Isso. E, assim, eu tenho umas certas dificuldades, porque eu vim do espiritismo, né? Então, às vezes, parece algo que vem lá dentro de você, ó, não faz isso. Parece a sua consciência, que chega quando você pensa em te constrange, você já fez, aí você sente aquele mal-estar. Isso aí. Me dá assim, impressão, às vezes, que o Espírito Santo é uma relação pessoal com Deus, é uma forma de eu me ligar pessoalmente. Ele fala direto comigo, ó, não faz não, hein? E aí eu não estou Exatamente bem, aí isso. ele vem, se acalma, aí também não é assim, não está tão ruim. A sensação que me dá é isso, é um canal direto com ele ali. Exatamente. E a nossa intenção, gente, vocês concluíram muito bem. Eu creio exatamente da forma que vocês falaram. O Espírito Santo é esse que nos liga a Deus o tempo todo. E é por isso que ele vem com a função de nos exortar quando a gente está falando aquilo, fazendo aquilo que não deve, ou falando, ou pensando. Ele nos exorta, ele nos acalma. E quando ele está nos acalmando, também ele está nos levando para perto do Senhor. Às vezes a gente está naquele momento de tribulação, de tu não ver saída, e o Espírito Santo fala, vai para debaixo das asas, descansa no Senhor, confia. Ele não é Deus que mente, ele não é Deus que muda, ele é um Deus que ele falou que ele é o Deus da tua vida. E ele traz uma convicção para dentro de nós, ele gera uma fé dentro de nós, ele nos conecta ao Pai. Então, eu concordo exatamente com isso que vocês falaram. Esse é o Espírito Santo. Mas isso é bom a gente apontar, por quê? Vou dar um exemplo. Hoje a gente está vendo tanta coisa, gente, tanta coisa no meio evangélico, no meio protestante, que eles dizem que é o Espírito Santo. Mas quando tu vai ver, não é a intenção do Espírito Santo. Biblicamente, o Espírito Santo não tem a intenção de fazer aquilo que estão falando que ele está fazendo. E aí a gente pergunta, então o Espírito Santo mudou? Não. Os atributos do Espírito Santo estão lá em João 16, do versículo 5 ao 11, que é nos convencer do pecado, nos convencer do juízo e da justiça, né? Da justiça que Jesus ele nos garante, que ele nos salvou, ele pagou o preço por nós, não tem mais condenação para ninguém que está em Cristo Jesus, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É ele que dá essa certeza para a gente. Cara, mas eu fiz coisas absurdas no passado. Sim, mas eu não conhecia Jesus. Hoje eu conheço. E aquilo tudo foi apagado. Eu não posso fazer de novo.
Então, é ele que ensina isso para a gente, né? E aí a gente consegue definir, opa, eu estou num lugar, hoje a gente estava comentando sobre isso lá, eu estou num lugar onde o Espírito Santo está, e aí a gente pode ouvir, até mesmo nos pregadores, que hoje a internet é uma igreja de pregação, a gente tem vários pregadores, a gente pode discernir, através dessa conclusão, se o Espírito Santo está naquela pregação, se o Espírito Santo está dentro daquela adoração, porque se não vem com essa característica de ensinar, de exortar, de convencer do pecado, de ensinar sobre a justiça e sobre o juízo, talvez a gente a pregação é sobre tudo, mas menos tem toda a atuação, menos a atuação do Espírito Santo. Show. Deixa eu seguir aqui para correr agora. Então, o começo, beleza. Então, gente, a localização dessa igreja, dessa reunião, não botei nem igreja, porque não era uma instituição, Jesus, gente, os discípulos agora vão construir as 4 paredes para mim. Não, não. Essa igreja desse primeiro momento, ela se reunia nesse lugar aí, né? No Pórtico de Salomão, que é esse espaçozinho aqui, gente. Tá dando para ver aqui onde eu estou passando? Sim, sim. Beleza. E aqui, ó, no meio, era o templo da parte dos judeus. Mas vê comigo que esse espaço todo aqui é a área do templo. E aí eu pergunto, de uma forma bem comum, não era uma igreja dentro de uma igreja? Eu já pensei que era um estacionamento aí fora. Tá entendendo? E aí as pessoas, às vezes, gente, não, toda religião leva a Deus. Aqui tem 2 religiões. E essa que está localizada aqui é a que foi fundamentada pelo caminho, pela verdade e pela vida. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo, vou falar assim, né, pela religiosidade, tem medo dentro de uma igreja, eu estou falando agora a igreja brasileira, uma igreja, determinada igreja, os membros têm medo de ficar a favor da Bíblia e ir contra a religião. A gente está vendo alguma coisa errada, a gente prefere ficar quieto para não ir contra a religião, né? E ficar supostamente a favor. Mas não, gente, é melhor deixar isso quieto e segue a vida. Vamos, gente, vamos perder tempo aí. Não, não, não. Onde, na verdade, a gente tinha que ser a favor da palavra. E isso eu estou mostrando para vocês por quê? Porque a hora que a gente sai de dentro do protestantismo, que a gente sai de dentro do catolicismo para começar a formação do protestantismo, é uma igreja dentro de outra igreja. Então, a gente precisa, como discípulo de Cristo, não é se fundamentar na religião. Mas a igreja de Cristo é fundamentada em quem, gente? No próprio Cristo. Próprio Cristo. E, Lirdes, esse Cristo, para a gente hoje, é o quê? Alexandre, a gente está falando de igreja, ele é igreja. Sim, mas
É o que hoje? Como é que eu vou deixa eu melhorar a pergunta. Esse Cristo, né? Hoje a gente não tem o Cristo conosco. A gente não tem os discípulos. O que nós temos? Nós temos a mensagem dele, o que foi escrito na Bíblia. A palavra, é A isso. palavra é o que foi escrito. Tu tá entendendo? Então, hoje, eu estou ensinando isso para vocês, por quê? Porque eu passei 20 anos dentro do Evangelho, eu tive que ver coisas e ficar quieto, porque me ensinaram que se eu falasse, se eu me posicionasse, se eu falasse o que estava de errado, tá? Eu não estou falando da gente ser formadores de rebelião, eu estou falando da gente querer a justiça, querer a coisa certa. Não, mas tu está indo contra a autoridade espiritual. Mas qual é a maior autoridade espiritual hoje? É o pastor Alexandre? Não, Não, Cristo. A palavra. acima de tudo. Isso aí, Elaine. Acima de... Gente, bota isso no coração de vocês. Acima de tudo, a palavra. E aí, a gente começa a ficar um pouco meio cético. Por quê? Porque você, conhecendo a verdade, tu não quer aceitar qualquer coisa. Às vezes vem até uma guerra dentro da nossa cabeça. Caraca, tu tá julgando, tu tá isso. Não é isso, gente. É porque Deus, ele nos deu esse senso crítico. Isso é um dom de Deus para nos proteger. Eu não posso sair da palavra. Eu não posso sair dessa vontade de Deus para a minha vida, que é a palavra. A Bíblia, para mim, é uma constituição. Eu não posso mudar a Constituição por mim, não. É a regra. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai entender que a Bíblia é muito maior do que a Constituição. E nós precisamos, como discípulo de Jesus, ter isso em mente. Na minha vida, a maior direção não é da igreja, não é do pastor Alexandre. A maior direção da minha vida é da Bíblia. É a Bíblia que dirige. Então, hoje eu conversando com um amigo, ele estava comentando, poxa, cara, eu estou deixando um pouco de servir a igreja porque é cobrança. Eu tenho que estar no culto domingo de manhã, domingo à noite, um dia na semana. E aí, cara, eu trabalho 14, 15 horas por dia. Trabalho sábado. O único dia que eu tenho para ficar com a minha família integralmente é domingo depois da igreja. Então eu falei que eu não iria para a igreja depois, ir para a igreja à noite, eu já vou de manhã. Eu não iria, não conta comigo. E aí se levantaram contra mim. Eu falei, irmão... Aí ele falou assim, eu estou certo de estar pensando isso, Alexandre? Para mim, primeiro lugar é Deus. Segundo, a minha família. E terceiro, a igreja. Eu falei para ele, cara, deixa o teu coração em paz, irmão. Porque isso, quem botou no teu coração foi o Senhor. Segue essa linha, porque eu acredito nesse evangelho. Então, a religião queria mostrar uma coisa contrária àquilo. Mas a Bíblia não. Sua família. Se você não cuidar bem da sua família, como é que tu vai cuidar das coisas do Senhor? Tá dando para entender, gente? Sim. Show. Então, a localização... Já passei por isso, já. Deixa isso no passado. A localização dessa igreja era aqui. Era tanto aqui no pórtico de Salomão, né, dentro do templo de Salomão, quanto naquele lugar lá de Pentecoste. Não é o cenáculo, não. Acho que é o cenáculo que Jesus manda fazer a Santa Ceia lá, a última Santa Ceia. Então, lá passou também a ser um ponto de reunião deles. Então,
Aqui a gente tem esse local de hoje, né? Hoje aquele lugar, esse lugar aqui da reunião de Atos dos Apóstolos. Foi aqui que aconteceu o batismo no Espírito Santo. Eles se encontravam também aqui no pórtico de Salomão. E aqui é uma imagenzinha, eles tipo no meio das colunas, daquelas colunas que a gente observa que tem aqui, tá vendo? Então, era a reunião das igrejas formando uma só igreja. Beleza. E aí a gente segue. Quem eram os membros dessa igreja? A grande maioria judeus, né? E aí eles se dividiam, pouquíssimas pessoas não eram judeus. E a gente vai entender. Então, tinha dentro dessa reunião os hebreus. Então, quem eram os hebreus? Eram aqueles cujos antepassados haviam habitado a Palestina durante várias gerações. Eram elas a verdadeira raça israelita. Seu idioma, olha isso, gente, seu idioma atual era o aramaico, ou o ciro-caldaico. As escrituras, nesse momento lá, eram lidas nas sinagogas em hebraico antigo, mas traduzida frase por frase por um intérprete em linguagem popular, no caso, ou o aramaico ou o ciro-caldaico. Então, quem eram os hebreus? Era aquele povo que nunca saiu dali. Era o povo que era descendente do descendente do descendente de Abraão, que viviam ali. Então, esses eram os hebreus. Tinha um outro povo, que eram chamados de judeus gregos ou helenistas. Eram descendentes dos judeus da dispersação ou diáspora, isto é, judeus cujo lar ou cujos antepassados estavam em terras estrangeiras. Seu idioma era o grego. Olha isso, gente. Época do Império de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, um império que se estendeu desde o norte da Grécia até o Egito e o Extremo Oriente, tornando-se um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Era um ramo da raça judaica mais numerosos e mais ricos, mais cultos e mais liberais. Então, esses judeus que estavam nessa primeiro momento de igreja ali que viram Jesus curar, fazer milagre, eram judeus que vieram de fora, né? Regressaram para a terra ali, para Israel ali, porque entenderam que ele era o Messias. E eles vêm, né? E tu vê que assim, eles eram mais liberais, por quê? Porque eles já tinham tido contato com a Grécia, com o pensamento, com a filosofia. Então já era um outro grupo de judeus, né? Os prosélitos. Quem são os prosélitos? Pessoas não descendentes de judeus, as quais renunciavam o paganismo, aceitavam a lei judaica e passavam a pertencer ao judaísmo, submetendo-se os homens ao rito da circuncisão. Então, eram pessoas que não eram da linhagem dos judeus, não eram hebreus, não eram os helenistas, né? Mas eram pessoas que se converteram à mensagem do judaísmo e se submetiam à circuncisão. Esses também estavam ali no início. Existiam ainda, em número muito pequeno, os tementes a Deus, ou chamados devotos. Pessoas que eram gentios, que deixaram de adorar ídolos e frequentavam as sinagogas, mas não eram circuncidados. Era como se fosse aqueles que gostavam de ouvir, mas ainda não tinham passado, como se fosse passado pelo batismo ali. Mas eu estou aqui, tá gostoso. Eu estou entendendo, eu quero continuar aqui, mas eu acho que eu não estou pronto ainda para passar pela circuncisão. Então, eram esses 4 tipos de pessoas. Quem eram os líderes dessa igreja inicial?
Aí a Bíblia vai mostrar Pedro e João. Mas Deus estabeleceu algum líder máximo? O que vocês acham? Para mim, não. Acho que o líder máximo era Jesus. Então, exatamente, Rogério. Então, Pedro acabou de início se aparecendo muito por causa da personalidade dele. A gente vê que ele lá, quando não estava pronto ainda, cara, Jesus perguntava, ele ia 1, 2, 3, ninguém responde. É isso. 1, 2, 3, eu pego a espada e faço. Por quê? Porque era a personalidade dele. Entende? E João já tinha um outro tipo de personalidade. Já era aquele cara mais centrado, profundo na espiritualidade, falava pouco, mas também, quando falava, as pessoas entendiam essa palavra, essa nova aliança de Cristo, né? Então, para alguns teólogos, eles foram os dois líderes ali, mas voltando a dizer, não por estabelecimento de Deus, porque os 12 são iguais, né? Não existe essa hierarquia. Pedro, Paulo aqui embaixo, não. João, não. São iguais. Depois vem também o apóstolo Paulo com a mesma identidade de liderança ali. Então a gente entende isso também. Seu governo, numa igreja comparativamente pequena em número, todos da mesma raça, todos obedientes à vontade de Deus, pouco governo humano era necessário. Esse governo era administrado pelos 12, os quais atuavam como um só corpo, sendo Pedro apenas o porta-voz. Todo o povo, tanto os que criam como os judeus, os tinham com grande estima. Então, como é que se decidia tudo? Em comum acordo entre os 12. Pedro só, gente, então está decidido isso. Só era o porta-voz. Aí dá para entender, gente, não sei se vocês conseguem visualizar isso, a diferença dessa igreja estabelecida aqui para a igreja de hoje. A grande maioria disso, não estou julgando, colocando todas em pauta, não, mas a grande maioria da igreja hoje, se comporta desse jeito. É tudo o corpo que decide, é tudo. Os membros são todos iguais. Será que toda igreja vive essa igreja do primeiro século? Não. Não. E aí é onde a gente precisa, nós como igreja, apontar para essa igreja que não é a nossa igreja, gente. O nome que Deus deu, Comunidade Cristã Vivendo o Caminho, não é essa igreja, não. É a igreja da Bíblia. É a igreja de Cristo. Nós só queremos ser o que a Bíblia diz. Então, é ensinar a Bíblia, gente. É ensinar a verdade da Bíblia. É essa igreja de Cristo, da Bíblia, é que vai subir. Vamos abrir Atos dos Apóstolos 5:13, gente. Só para a gente ver como o povo tinha eles, né? Lê alguém para a gente aí. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior. Volta no 12 aí, desculpa. Lê o 12 e o 13, para ter mais sentido. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo,
pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Isso aí. Aí, esse povo não queria se juntar a eles por causa de quê? Mesmo vendo os sinais, mas por que não queria se juntar a eles? Não O sei que se você era acha? não era um receio de perseguição, ou Exatamente. na época deveria. E quem ia perseguir eles, Eli? Os próprios judeus, né? Exatamente. Que eram contrários à fé cristã inicial, né? Que nem existia. Né? Mas Eli, todos estavam diante do mesmo Deus. Está dando para entender aqueles dias e os dias de hoje? Sim. Como é que a coisa é muito parecida? Aí a gente deixa de se posicionar, mesmo que eu queira, eu estou vendo, mas eu não posso. Por que tu não pode, meu irmão? Tu está vendo a vida? Eu não posso. Por causa da religião. A religião vai me perseguir. E aí a gente vai entender que aonde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Tu não vê Deus botar coleira em ninguém. Se não for por amor, ele fala, não tem valor. Entende? Então, é isso que eu queria trazer para a gente entender isso. Porque quando a gente começa a entender essa igreja do primeiro século, essa é a nossa base de igreja. Não é a igreja que a gente está vendo hoje. Com tudo. Não. O nosso modelo de igreja é a igreja do primeiro século. É aquela igreja que eles aprenderam de Jesus e eles fizeram. Não tem nome, não tem nada. Somos nós. Vamos seguir. A doutrina. A doutrina daquela igreja. Sua doutrina era simples. Viver o que Jesus ensinou. Então, aqueles discípulos, eles viviam somente as palavras, aquilo que Jesus ensinou por palavras. O que vocês acham? Ensinou também por atitudes, né? Mas pela ação dele, né? Sinais e maravilhas. Sinais, eles tiveram, gente, a vivência. Eles erraram com Jesus e Jesus deu segunda chance. Eles participaram de tanta coisa, viram. O Senhor fala para eles: olha, eis que eu dou para vocês autoridade. Eles receberam autoridade da parte de Deus. Então, assim, eles começaram a praticar aquilo que não era palavra, era a essência dentro deles. Então, o que começou a acontecer? Eles não faziam porque Deus mandava, dizia. Não, não. Eles faziam porque eles entenderam o propósito. E aquilo vira uma integração entre a vida e o propósito, e Jesus, e a presença de Deus nessa misturada toda ali, que vira uma coisa homogênea, que eles só realizaram, só deram sequência àquilo que era o coração do Pai. Então, a doutrina era simples, viver o que Jesus ensinou. E aí a gente vai pegar lá, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lê alguém para mim, por favor, a partir do versículo 14, que agora a gente vai ler bem. Quer que eu leia? Pode? E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz pregou à multidão reunida. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém,
permitai que vós esclareça o que se passa. Daí, pois, atenção às minhas palavras. Segura aí rapidinho, Lê, 1 minuto. Então, o que aconteceu aqui no capítulo 2, versículo 1? Acontece o batismo no Espírito Santo. Um vento impetuoso na casa e começaram a se ouvir línguas repartidas como de fogo, um som, né? Um barulho que de fora as pessoas ouviram, né? E as pessoas começam a falar em outras línguas, e aí as pessoas, uns falam, mas cara, como é que isso aconteceu? Eu estou escutando esses caras falando nos nossos idiomas. Aí a gente vê que existiam judeus ali que estavam naquele momento que vieram de outro, que o idioma não era mais, ele não sabia o aramaico direito. E ele começa a escutar em grego, em todas as outras línguas, entende? Então, e aí uns começam, eles estão bêbados. E aí Pedro vem com essa pregação que ele está lendo. Pode seguir, Lê. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo predito pelo profeta Joel. Foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Segura aí, Lê. Olha, Pedro começa a pregar Joel. E será que isso está escrito exatamente assim em Joel? Vamos abrir lá, Joel capítulo 2. Ele deixa a tua marcada em Atos, para a gente não perder muito tempo. Outra pessoa vai em Joel capítulo 2, versículo 28. Vê se bate certinho com o que ele te falou. Achou? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Pode seguir. Vai até o 32. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha isso. Porque no monte... Não, só até aí. Ele prega exatamente o texto de Joel. Então a gente entende que Pedro era conhecedor da palavra. E aí o Espírito Santo enche ele com aquilo que ele já tinha, porque as pessoas acham que foi uma... como é que se diz? Pedro começa a pregar isso e sai do nada. Não. Isso já existia dentro do coração de Pedro. Pedro conhecia, a gente vê que o André era discípulo de João Batista, né? Quando o André chega para Pedro e fala assim, eu vi o Messias, ele é o Messias, eu tenho certeza, é porque Pedro também esperava o Messias. Então, conhecia a palavra. E aí a gente vê assim,
que o Espírito Santo, ele faz isso, ele nos relembra, ele acende aquela palavra que a gente já ouviu, que está dentro da gente, e hoje ele faz do mesmo jeito. Então, a gente vê esse ponto aí. Pedro prega a palavra. Ele prega a palavra. E os judeus que frequentavam o templo eram pessoas que conheciam também a palavra. Então, foi palavra. Não foi chorumelas, não. Segue aí, Elia. Tu parou no 21. No 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-no numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás em sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Segura aí. Então, ele está pregando aí para os judeus, né? Que estavam lá, foram para lá, correram para ver o que tinha acontecido, e ele está pregando para os judeus a palavra que os judeus já conheciam, gente. Olha a importância. E eu falo assim, gente, a gente está vivendo isso hoje. Hoje a nossa dificuldade não é pregar para o ímpio, não. É pregar para crente. A gente está vindo com um chamado de curar pessoas que conhecem a palavra. E aí olha essa pregação aonde está. Abre Salmo 16 aí, Elaine. Salmo 16, versículo do 8 ao 11, por favor. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei. Desculpa. Salmo 16, 16. do 8 ao 11. Foi eu que errei, eu falei errado. 16, né? É. Do 8 ao 11. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exalto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na sua destra. Olha, aí tá bom. Foi o 11? Foi até o 11. Eu te acompanhei certinho aqui em Atos. Então, só para a gente entender que Pedro, ele prega simplesmente a palavra. Só que ela vem revestida do Espírito Santo, mas era a mesma palavra. Ele está pregando um salmo que os judeus conheciam. Olha que coisa interessante. Aí segue aí, Lê. O 29. Atos 2, 29. Eli.
Agora que eu vi que estava desligado, estou eu lendo aqui Oxe, sozinha. eu não estou vendo o rosto, mas vai lá. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como entrado para os teus pés, estrados para os seus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Continua. Pode ir. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Segura aí. Gente, Vamos fechar aqui. Aí, Elides, tu viu alguma coisa sobrenatural na pregação de Pedro? não, ele falou da palavra. Tu tá entendendo? Gente, por que é bom a gente falar isso? Porque as pessoas, às vezes, vão para um místico tão grande, onde era simplesmente a gente falar a palavra. O Espírito Santo, ele é a palavra. Ele completa, ele faz a obra. Então, o grande problema, então, sou eu quando eu adultero a palavra. Porque aí não saiu, não tem ação do Espírito Santo, vai ter a minha ação. Então, a gente vê que o texto que ele lê aqui, ele fala de Joel, ele fala de Salmo, era um texto que os judeus, para eles, era tranquilo. Isso eu conheço, isso eu entendo. E aí, para a gente fechar aqui, uma pergunta: o que você identificou dentro da pregação de Pedro aqui? O que cada um de vocês identificaram da palavra? Dentro, tipo, eu identifiquei uma aqui. De cara, eu identifiquei a soberania de Deus. Quando ele fala aqui que por presciência, que ele foi entregue por presciência e pré-conhecimento de Deus. Quer dizer, tudo aconteceu não foi porque Satanás quis ou alguém quis, foi porque o Senhor assim determinou. Então, eu de cara identifiquei a soberania de Deus nas palavras, o Espírito Santo mostrando a soberania de Deus através da pregação de Pedro. Alguém identificou mais alguma coisa? Para a gente montar aqui um esqueleto legal? Eu vejo o poder da palavra, né, pastor? Ele foi muito simples. Ele só leu o que ele já tinha dentro dele de conhecimento, e a palavra fez transformações em várias pessoas.
Beleza. Estou anotando aqui o poder da palavra. Ele pregou, ele falou de Jesus, ele apresentou Jesus como o Jesus morto. Ele apresentou Jesus como o Jesus soberano. O que vocês acham? Acho que ele fala de um Jesus ressuscitado, né? Que venceu a morte, que foi... Venceu a morte, é. Lembra lá que ele não ficaria no Hades, né? Como a gente leu aqui Não, ele venceria a morte. Olha ele apontando para a pessoa de Jesus, para a soberania de Jesus. E sentaria, e estava escrito, que sentaria o Senhor, colocaria o Senhor à direita. Olha a soberania de Jesus na pregação de Pedro. E aí ele prega, tá, mas a coisa foi simples. E os caras entenderam, tá, mas e a gente faz o que agora? Aí eles podiam pregar, Pedro falar, agora pode vir que a tua vida vai mudar. Tu vai melhorar de vida. Teu celeiro vai prosperar, tu vai isso, tu vai aquilo outro. O que Pedro anuncia ali para eles? Arrependei-vos. Eli, arrependei-vos. Isso me mostra João Batista, Jesus, os discípulos, o discurso da igreja é transformar vida. Arrependa-te. Reconheça quem é Deus, reconheça o teu pecado e entenda que o teu pecado não faz parte de Deus. Deus não compactua com isso, então arrependa-te. E hoje a gente mudou o discurso para encher galpão. Isso, gente, é para a gente confrontar você e me confrontar mesmo. A palavra que a gente tem que pregar não é a palavra para encher galpão, encher as quatro paredes, é para encher o céu. E a palavra que enche o céu é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Show! E aí ele fala também sobre o perdão, né? A justificação de Jesus, que é através desse ato dele de morrer por nós, ele nos dá, né, de uma forma direta esse direito à salvação. E aí eu vejo Pedro cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está cumprindo as funções aqui. E aí a gente pensa assim, culto do Espírito Santo. Mas um culto do Espírito Santo, aonde eu vou para lá, para a igreja, aonde eu peço o Espírito Santo, as coisas para mim, é essa ação do Espírito Santo? Não, Tu não. vê como é que o conhecimento liberta. Então, eu não posso ir para o culto do Espírito Santo, onde o culto, seja qual for a denominação, ou a nossa igreja, aonde o culto é revertido para mim. O Espírito Santo ele passa a ser um garçom, que a gente vai orar a ele vai ao Pai e vai trazer as coisas para a gente. Não é isso. O Espírito Santo ele vai transformar a gente de dentro para fora. E aí a palavra, gente, vai doer. É a palavra que vai te comover, vai te corroer, vai te apontar, vai falar, você faz isso. Não é o pastor, não. É a palavra. Está pregando uma coisa, lá de repente vem aquele pensamento e fala assim, e você acerta isso. Eu preciso de você sem isso aqui. Eu preciso de você sem adulterar
esse fundamento aqui. Esse é o culto do Espírito Santo. Então, é muito bom a gente entender isso, porque essa era a igreja. A primeira igreja, a igreja que inicia, é essa igreja aqui. E a gente vê a pregação, a gente vê o discurso, a gente vê a vida. E se a gente conseguir viver isso, gente, a gente foi a lugares grandes. Vamos orar para a gente encerrar. Alguém abre para a gente aí o Oséias 6. Rapidinho, vou abrir aqui, gente, para a gente fechar bem. Oséias capítulo 6 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou. Eu estou numa outra versão, gente. E nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, vou pegar essa parte A aqui do terceiro. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quando a gente conhece a Ele, gente, Ele passa a ser essa chuva num tempo de sequidão, num tempo de deserto. Ele passa a ser o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É Ele em que nós confiamos, mas a gente só consegue alcançar esse nível quando a gente consegue vivenciar essa verdade da palavra. Vamos estar orando? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Forma em nosso coração, Pai, esse altar, Pai, essa verdade, Pai, que sai do teu coração, Pai. Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, os nossos erros, Pai. Muitas das vezes, Senhor, erramos até mesmo, Senhor, pensando. Obrigado pela tua misericórdia, que nos dá sempre uma chance, Pai, de mudar, de acertar, de ir lá atrás e reconhecer, Pai, aquilo que fazemos ou aquilo que fizemos, Senhor, e querer mudança, meu Pai. Então, Deus, nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor. Nós declaramos que somos dependentes do Senhor, Pai, da tua sabedoria, Pai, da tua verdade, Pai, do teu amor, Senhor, a cada dia, Pai. Obrigado porque nesse dia tu nos deste, Senhor, mais um dia de vida, Senhor. Mais um dia que nós nos alimentamos, Pai. Mais um dia que nós tivemos comunhão com amigos. Mais um dia que sentamos à mesa com nossos familiares. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, Senhor. E nós só temos um pedido a Ti nessa noite, Pai. Nos ensina a encontrar, Pai, esse lugar de descanso que é o Senhor, Pai. Nos ensina, Pai, a ser aqueles pintinhos, Senhor, que o Senhor levanta, Pai. Abre as asas, Senhor, e a gente corre para debaixo do Senhor, Pai. E a gente encontra segurança, a gente encontra abrigo, a gente encontra refúgio, a gente encontra, Senhor, aquele lugar, Pai, de ser acalentado por Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que Tu não nos deixa só, Pai. Pai, nessa noite eu quero abençoar os nossos irmãos, Senhor. A cada um que participou desse estudo, eu peço a Ti a Tua bênção, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, a bênção para aquele que vai escutar depois, Senhor. Ajuda cada um de nós nas nossas dificuldades, Pai. E não nos deixa, Senhor, sair do Teu caminho, Pai. Não nos deixa, Pai, entrar com o coração, Pai, a produzir em nós um coração tão duro, Senhor, que não permite que a gente se arrependa, Senhor. Nos ensina a cada dia, Pai. Troca o nosso coração a cada dia, se for necessário, Pai.
Tira o nosso coração de pedra, Deus, e coloca um coração de carne, Pai. Nos ensina a ser a tua imagem, a tua semelhança. Nos ensina a ser, Pai, como o Senhor é e como o Senhor sempre será, Pai. Assim nós oramos nessa noite e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, gente. Boa noite, Alexandre. Tchau, tchau, gente. Vai, tá mais. Ô, Alexandre, amanhã o prédio vai estar fechado? Vai, né? Vai estar. Não, vai estar aberto. A gente aqui Mas não quer vocês não vão, trabalhar, não, não. né? Não, vamos não. Ainda bem, porque eu acabei de comer a metade de um chocolate aqui. Eu tô vendo de arrancar o siso amanhã. Ora por mim aí que eu tenho medo. Desliga aí, ó, Alexandre.